Irmãos queridos, o que a Bíblia fala sobre o carnaval, hein? Segundo a palavra de Deus, o homem que anda nas festas carnavalescas, o homem que, sobretudo nesse período, procura satisfazer os anseios da carne, ele se torna inimigo de Deus. Ele se torna inimigo da palavra do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o carnaval é uma festa das falsas aparências. O carnaval é uma festa das máscaras. Muitas pessoas que viveram o ano todinho escondido, agora nesse período elas aparecem para exporem aquilo que verdadeiramente são. O Brasil, essa semana, está passando pela sua maior festa popular, o Carnaval. E nós temos, de acordo com algumas estatísticas, dados sobre o Carnaval, que nos assustam. Mas a gente chega à conclusão que é a verdade nua e crua. Por exemplo, a quantidade de pessoas que chegam aos hospitais públicos por overdose, por esfaqueamento, por embriaguez, por briga de rua, é uma coisa muito alarmante. O número de assaltos cresce assustadoramente. Por isso, durante esse período, eu não sei se você já observou, no dia de ontem e no dia de hoje, como as ruas estão vazias. E se você está andando a pé ou de bicicleta, tenha atenção redobrada, porque é comprovado, nesse período o número de assaltos, ele cresce paulatinamente. Quando crianças, elas nascem nos hospitais públicos, quando não? Quantas crianças nascem nos hospitais públicos 9 meses depois do carnaval? Entretanto, as mídias sociais não divulgam esse dado. Infelizmente, a gente se depara com muita gente que quer viver esses 4, 5 dias em outros estados, 6, 7, 10 dias, sem depois lembrar desses dias. Querem apagar. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, ela não pode participar do carnaval. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que se manifestar no carnaval. Como hoje, por exemplo, através de um bloco, está participando a igreja Bola de Neve. Como a Igreja Batista Atitude, durante tantos e tantos anos, também atuou como bloco nas ruas. Hoje, através do evangelismo, nas praias, hoje nas praças. Mas nós precisamos manifestar Jesus no carnaval, trabalhar para Jesus, anunciar que Jesus é Salvador, que Jesus é Redentor. Como eu fico perplexo quando algumas pessoas disseram para mim assim, semana passada: pastor, graças a Deus que sou membro daqui não, porque senão ia ser tratado com muito carinho à luz da Bíblia. Eu estou indo para o carnaval, pastor. Mas olha, pastor, eu vou lá, eu tenho um trabalho a desenvolver lá. Mas pastor, Deus sabe do meu coração. Só Deus, pastor, é que sonda a pureza da alma do meu coração. A enganar outro. Carnaval é a festa dos excessos. Excesso da bebida, excesso das drogas, excesso da exposição do corpo, excesso da sensualidade, excesso da imoralidade, porque há um alto índice de infidelidade, de promiscuidade,
de transmissão de doenças venéreas e de coisas semelhantes. O carnaval é uma festa da hipocrisia, a qual deixa ao seu término um enorme vazio no coração do ser humano. Pastor, qual é o problema do carnaval? É o carro alegórico? Claro que não. Pastor, qual é o problema do carnaval? São os profissionais que vão prestar todo o apoio, todo o suporte logístico para que aquele carnaval aconteça? Claro que não. Pastor, o problema é o desfile? Não. Pastor, o problema é com os organizadores do evento? Claro que não. Então, pastor, onde está o problema com o carnaval? Querido, o problema é o que está por trás do carnaval. É a bebedeira, são as drogas, é a promiscuidade, é a quantidade de pessoas usando drogas. E ao final do carnaval, a pessoa ainda vai chegar à triste conclusão que ela não se libertou dos seus vícios, e para piorar mais ainda a situação dela, ela contrai mais problemas, dívidas, doenças, gravidez indesejada, brigas. Antes do carnaval, paga 3 contos, paga 2 contos numa fantasia parcelada de 10 vezes. Nem pensa 2 vezes. Mas depois da quarta-feira de cinza, lembra que tem uma dívida de uma fantasia, lembra que tomou todas, lembra que bebeu todas, lembra que quis bancar um que tinha muito dinheiro no bolso e pagando para os amigos e para geral. E aí, os próximos 3, 4 meses, boletos. Arruma mais problema ainda. Tem um personagem na Bíblia que ele estava muito distante de Deus e que em algum momento da tua vida ele tentou encontrar sentido na sua vida através de 4 coisas. 4 coisas hoje que as pessoas também procuram no carnaval. E esse personagem é o rei Salomão. E a primeira coisa que o rei Salomão, conforme capítulo 2, versículo 3 de Eclesiastes, a primeira coisa que o rei Salomão, ele procurou para encontrar um sentido na sua vida, foi na bebida. No início do capítulo diz que ele entregou-se completamente à bebida. Mas no passar do tempo, ele descobriu que a bebida só trazia para ele vazio, nada mais que isso. Então, ele resolveu encontrar sentido na sua vida no dinheiro. Teve muitas posses, foi um homem riquíssimo, mas também ele chegou à conclusão que o dinheiro não completava a sua alma. Salomão, então, ele busca sentido na terceira coisa, que ele busca sentido na sua vida no sexo. Salomão, ele teve 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Isso está registrado lá em 1 Reis, capítulo 11. Sabe, irmãos, a frustração do rei Salomão com mulheres foi tão grande que ele chegou a dizer que das 1000 mulheres que ele teve, ele não chegou a encontrar uma de verdade. O problema não estava nas mulheres, o problema estava nele. Por fim, a quarta coisa que o rei Salomão procurou
para dar sentido à sua vida, ele procurou no poder. E se você ler os versos 1 a 7 de Eclesiastes, desse mesmo capítulo, você vai ver quantas coisas, você vai ver o império que o rei Salomão conquistou. Casas, propriedades, bosques. Ele efetivamente, ele se tornou um homem muito poderoso, pelo seu poder econômico, pela sua influência política e, sobretudo, por uma sabedoria estrondosa. E mesmo tentando sentido para a sua vida, nessas 4 coisas, ele encerra dizendo que tudo foi vaidade, e que tudo ainda provocou um vazio nele, e que nada disso deu sentido para a sua vida. Quantas pessoas que nesse carnaval buscam, e alguns, até na sua ignorância, vão buscar a felicidade na bebida, vão buscar a felicidade no dinheiro, na dança, na fama, no sexo. Mas quando essa festa carnavalesca chegar ao fim, mas quando chegar a quarta-feira de cinzas, essas pessoas vão se cobrir de uma enorme tristeza e de um vazio sem fim. Você não vai precisar ler, porque são quase 40 versículos, mas a referência da nossa Bíblia, na nossa passagem, está hoje em Daniel capítulo 5. E eu vou resumir para você o que está lá no capítulo 5, eu vou contextualizando você. O rei Belsazar, ele reuniu os seus convidados, os nobres, suas mulheres, e ele reuniu, e ele deu ali uma grande festa ali no seu palácio. E a Bíblia nos fala aqui em Daniel que toda essa galera bebeu e bebeu e bebeu muito. E que o que ele faz? Ele dá ordens expressas para que fosse buscar as taças de ouro e de prata do seu antecessor, seu pai, Nabucodonosor, e mandou buscar essas taças no templo de Jerusalém, para que ele, os seus convidados e as suas mulheres bebessem. Olha só, taças que eram utilizadas exclusivas no templo de Deus, ele manda buscar para que ele e todos os seus convidados tomassem todas. Sabe, irmãos, e naquele momento em que chegaram ali as taças de ouro, eles começaram a cantar, eles começaram a adorar deuses de ouro, de prata e de madeira. Primeiro, bebeu todas. Segundo, zombaria, zombou, debochou do Deus vivo. E agora, continua adorando outros deuses de ouro, de prata, de ferro e de madeira. Mas enquanto que eles estavam ali, bebendo, desfrutando dos prazeres da carne, aparece uma mão na parede, do nada, e escreve lá umas inscrições. Escreve lá algumas coisas, e o rei vê aquilo e o rei se desespera. E o rei, a Bíblia diz que o joelho dele começa a tremer, de terror, de medo, e a rainha vê aquilo, e manda chamar lá os astrólogos, os encantadores, e o rei diz: ó, quem decifrar o que está escrito ali, eu vou botar um manto vermelho, vou dar um colar de ouro, e será terceiro no meu governo. Mas os astrólogos, os adivinhadores, ninguém pôde decifrar. Até que a rainha diz: ó, tem um cara aí, da época do seu pai, que é o cara, e eu tenho certeza que ele vai resolver seu problema. Profeta Daniel, chama ele lá.
Aí chegou o Daniel, o profeta Daniel. Quando o profeta Daniel chegou, ele disse: olha, me aconteceu isso, isso e isso. Se você decifrar, eu vou te dar isso, isso e isso. Daniel disse para ele: faz o seguinte, rei, pega os teus presentes e fica contigo. Não preciso de nenhum deles, mas fica tranquilo, que o meu Deus vai decifrar para você. E o profeta Daniel então diz para ele: rei, o seu pai, um certo momento, se desviou dos caminhos do Senhor. O seu pai chegou num estado deplorável, ele abandonou o Senhor. O seu pai chegou a comer com animais. O seu pai chegou a viver nos pastos com os animais, porque o seu pai caiu numa ascendente muito grande. Mas chegou um momento em que o seu pai se lembrou de Deus, e ele se humilhou diante da poderosa mão do Senhor, e ele se arrependeu genuinamente. E por ele ter se arrependido, Deus devolveu o seu pai ao seu trono. Mas infelizmente, rei, você não teve a mesma postura. E as frases e as inscrições Mene, Tekel e Parsim, o Senhor manda me revelar para você. E o significado dessas palavras, rei, é: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue às mãos dos persas. Então, por ordem do rei, ele manda colocar um manto vermelho em Daniel, coloca um colar no pescoço de Daniel e o proclama terceiro no reino da Babilônia. Mas naquela mesma noite, o rei dos babilônios foi morto. E Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos de idade. É sobre esse texto. Se tem uma festa que nós podemos, na Bíblia, comparar com o carnaval, é essa festa aqui de capítulo 5 de Daniel, que nós vamos discorrer sobre ela nessa noite. Santo Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Pai, que nesse dia em que o mundo comemora a festa da carne, nós estamos aqui na Sua casa, no Teu templo, adorando o Senhor, porque o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Fale conosco nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, quais os aspectos dessa festa que a gente acabou de ler aqui, que se assemelha ao carnaval? Primeiro aspecto, esta festa foi a festa do exagero na bebida. O versículo 1 diz: e eles bebiam muito. Como é triste, como é decepcionante, num período como esse, nós vermos os nossos recursos, os nossos impostos sendo destinados para a destruição de família no carnaval. A gente vê os nossos impostos sendo destinados para que as pessoas, para que os cidadãos estraguem com as suas vidas, com drogas e com tantas outras coisas. A gente observa que uma grande soma do nosso dinheiro, do dinheiro público, são encaminhadas para as pessoas para se embriagarem, para se drograrem. Portanto, essa festa do rei Belsazar, nós podemos dizer que foi uma festa da embriaguez. A embriaguez está associada ao carnaval. Segundo aspecto, que esta festa tem tudo a ver com carnaval.
Essa festa do rei Belsazar foi a festa da zombaria. O versículo 3 nos afirma isso. Belsazar mandou trazer os vasos novos, oriundos de Jerusalém, destinados para onde? Destinados ao templo de Deus, destinado ao culto. O que ele faz? Ele destina esses vasos para a sua festa pagã, para a sua festa carnal. E dessa maneira, esse rei Belsazar, ele zomba de Deus, ele zomba do culto a Deus, ele zomba do próprio Deus. Quantas vezes pessoas, através das letras, pessoas através das músicas, estão zombando de Deus no carnaval? Você já parou para pensar? Eu não me recordo precisamente se foi em 2018 ou se foi em 2019, quando arrumaram um personagem de Jesus sendo arrastado pelo Satanás. Você notou que depois disso o Rio de Janeiro não foi mais o mesmo? Você notou que o Brasil não foi mais o mesmo? Não se zomba de Deus, querido. Não se debocha de Deus. Não escarneia do seu Jesus Cristo. E a gente percebe que em 2024 eles continuam com a mesma linha. Escarnecendo, criticando e debochando do meu Deus e do seu Deus. Isso é muito perigoso. O terceiro aspecto que essa festa em Daniel 5 se assemelha ao carnaval é que essa festa foi a festa da idolatria. O versículo, um dos seus primeiros, na parte A, nos diz que todos os convidados ali junto com o rei, eles começaram a dar glórias, eles começaram a dar honras, eles começaram a praticar louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de madeira e de pedra. Será que isso acontece no carnaval? Será que lá no carnaval tem instituições, outros deuses que eles louvam e eles adoram? Será que no carnaval tem um Deus chamado corpo? Onde muitos homens e muitas mulheres idolatram mais do que qualquer outro Deus? O quarto aspecto, que essa festa tem tudo a ver com a festa do carnaval, é que essa festa, promovida pelo rei Belsazar, ela foi a festa do pânico. Versículos 5 e 6 nos diz: eles estavam lá bebendo, cantando, entornando, quando eles veem algo escrevendo na parede, e ao rei se deparar com esse quadro, o medo, o pânico e o terror toma conta do rei e de todos os seus convidados. A festa da carne, irmãos, ela pode produzir uma noite de alegria. A festa da carne, ela pode te produzir alguns dias de prazer. Mas não tenha dúvida que depois disso vai vir a consciência pesada. Depois disso vai vir a dor no coração. Depois disso vai vir aquele sentimento de culpa. Depois disso vai vir o sofrimento. Depois disso vem as consequências e as sequelas da decisão que você tomou de curtir 4, 5 dias de prazeres no carnaval. A conta vai chegar. O quinto aspecto dessa festa que se assemelha ao carnaval, a festa de Belsazar, foi a festa da impotência humana. Versículo 8. Por quê, pastor? Porque os magos, porque os adivinhadores, porque os astrólogos, eles não conseguiram
interpretar aquelas frases, aquelas palavras misteriosas. Ei, querido, eu e você, nós seres humanos, nós temos limites. Nós não podemos todas as coisas, nós não sabemos de todas as coisas. Ele pode ter uma noite de prazer, mas o homem não pode discernir, o homem não pode decidir as coisas de Deus. Enquanto que você não se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, a sua vida vai ficar sem ser decifrada, a sua vida vai ficar sem respostas, porque nós somos dependentes desse Deus e nós carecemos desse Deus para tudo. Só Deus pode decifrar os mistérios da sua vida. O penúltimo aspecto dessa festa de Belsazar, que se assemelha com esse carnaval que está acontecendo aí, é que a festa de Belsazar, ela teve a essência de algo chamado ingratidão. Versículo 22 e 23. E foi justamente o que Daniel disse ao profeta. O profeta de Deus disse ao rei: sabe, rei, foi o próprio Deus que colocou esse reino nas mãos do seu pai. Ninguém aqui conhece melhor essa situação do que você. Volto a repetir para vocês o que eu disse na contextualização. O seu pai não se humilhou, e por o seu pai não ter se humilhado nas mãos do Senhor, ele foi comer pastos com animais e bois. O seu pai tornou-se como um bicho. Deus o humilhou, mas o seu pai se arrependeu. E por o seu pai ter se arrependido, Deus devolveu a ele o seu trono. Rei Belsazar, você foi testemunha de todas essas coisas. E aí? Em vez de você seguir o caminho do teu pai, em vez de você seguir o exemplo do seu pai, em vez de você se humilhar e dar glória ao nome de Deus, você está dando glória aos ídolos, aos deuses de ouro, de prata, de barro e de madeira. Isso é ingratidão, rei. Quantas pessoas zombam de Deus? Quantas pessoas escarnecem de Deus na festa do carnaval, mesmo sabendo que a vida é um dom de Deus? É Deus que nos dá saúde, querido. É Deus que te deu essa família linda. É Deus que nos dá o trabalho. É Deus que nos dá o pão de cada dia. É o Deus, o verdadeiro guarda para as nossas vidas. E aí, querido, em vez de você usar a sua vida, em vez de você usar a sua força, em vez de você usar os seus talentos para glorificarem o nome do Senhor Jesus, muitos de nós estão usando esses recursos para blasfemarem contra Deus, para glorificarem a si mesmas e glorificar os desejos carnais e seus desejos imediatos. Por fim, o último aspecto dessa festa que o capítulo 5 de Daniel nos traz, comparado ao que está acontecendo no carnaval aí fora, é que a festa do rei Belsazar teve o juízo de Deus. Versículo 26 e 27. Que Deus continue tendo misericórdia, para que o juízo de Deus não venha hoje para aqueles que estão numa festa carnavalesca.
para aqueles que não estão vivendo os prazeres da carne. Mas para esse rei aqui, ele não teve a mesma sorte. O juízo veio sobre a vida dele. Daniel interpreta dizendo: o seu reino foi tirado das tuas mãos. O seu reino será entregue nas mãos de outra pessoa. O seu reino será entregue nas mãos do rei Dario. E naquela mesma noite, Dario, ele já estava mudando o curso do rio Eufrates, e naquela mesma noite a cidade de Babilônia estava sendo tomada e saqueada. Dario matou o rei Belsazar, e a Babilônia caiu, e aquele rei morreu, porque a mão de Deus pesou sobre o rei, e a mão de Deus pesou sobre a Babilônia. Nessa noite, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, para você que está me assistindo em casa, eu quero dizer que é uma noite de oportunidade para você. Que hoje, que agora, é tempo e é noite de arrependimento. E a minha expectativa, e a expectativa de Deus, é que você não demore tanto tempo como o rei Belsazar para refletir sobre a sua vida. Porque hoje é tempo de você reconhecer que Deus é digno de ser temido, de ser adorado, de ser servido, que Ele é o nosso Deus, o único Deus. Use a vida que Deus lhe deu. Use os recursos financeiros que Deus te deu. Use a saúde que Deus lhe deu. Use os dons e os talentos que Deus lhe deu para que você possa viver uma vida, não para os anseios da sua carne, mas que você possa viver uma vida para a glória do nome dEle. Em vez de você viver nos deleites da sua carne, em vez de você estar à procura do seu egocentrismo, dos seus desejos imediatos, dá um time, viva para Deus, glorifique a esse Deus, a razão da nossa existência. Eu encerro esse sermão dizendo para você nessa noite com toda certeza que o carnaval nunca satisfez ninguém e que o carnaval não vai satisfazer na sua plenitude ninguém. Na quarta-feira de cinzas, o buraco existencial da sua alma certamente será muito maior. Porque coisas, prazeres, sexo, bebidas, drogas, aventuras não satisfarão a sua alma. Mas se nessa noite, mas se agora você decidir entregar a sua vida para Jesus, Ele vai preencher o vazio da sua alma. Aliás, o único que pode preencher o vazio que existe no âmbito de qualquer ser humano, o seu nome é Jesus. Sabe por quê? Porque só Jesus tem vida verdadeira para nos dar. Jesus, Ele tem vida abundante e vida eterna para oferecer para você nessa noite.